Capítulo 9. Debates transmentais. Recolhi-me ao leito, no estado de cansaço físico, às 21h10, de 29 de julho de 1979, depois de um domingo atípico de intensa atividade familiar com parentes vindos de fora do Rio. Segundo sono, às 0h15 de segunda-feira. Posição deitado do lado esquerdo. Relato projetivo. A minha lucidez surgiu numa instituição extrafísica com vários candidatos à Série X próxima que receberão a tarefa específica da divulgação, através da própria vida, dos princípios e leis cosmoéticas. Houve exposição dos assuntos e debates com pequeno grupo de cerca de 15 consciexes, cujas últimas seriexes foram aparentemente de procedências geográficas diferentes e naturezas diversas de ocupações. Estava patente a minha condição como aluno ouvinte eventual, espectador marginal ou aprendiz, sem participação direta nos trabalhos, apenas colhendo dados para imediata fixação nestes registros dos desprendimentos. Embora a tarefa imensa e complexa da exposição dos assuntos, tentarei trazer aqui alguns aspectos colhidos nas observações. Não percebi a presença de nenhum expositor graduado, mas uma reunião de grupo de estudos que busca acertar pontos de vista visando a futura transmissão dos postulados libertadores do ego na próxima Proexis, Programação Existencial entre os Homens. O debate principal girava sobre a ortodoxia nos postulados conscienciais vigentes, nas frentes avançadas de divulgação do pensamento humano entre as consins e a criação de preconceitos, fanatismos e sectarismos. Havia dois grupos distintos, em cada um, o líder e dois outros debatedores que se destacavam nos apartes relampagueantes. A minha chegada, a meio caminho dos debates, impossibilitou-me captar as minúcias do início do desenvolvimento dos assuntos, bem como não tive oportunidade de presenciar as conclusões definitivas da equipe de estudos, se é que aconteceram. Quanto à ortodoxia, notava-se, sem dúvida, uma equipe com pensamentos mais rigorosos e radicais. A outra corrente, menos extremista, com opiniões mais liberais. A minha simpatia por esses últimos não passou despercebida ao amparador presente ao lado, porque ao usar a mente livre, o pensamento torna-se fácil de ser auscultado pelas consciências lúcidas. Vieram referências, conforme a corrente, às atuais seitas de origem oriental, ao pensamento filosófico da teosofia, os estudos umbandistas e a outras seitas mediunísticas, inclusive o vodú, as organizações semi-secretas, as bases kardecistas atuais e os trabalhos ideológicos assistenciais associados ao Evangelho de Cristo de várias religiões e crenças, também as assertivas de Buda, Maomé, a obra de Swedenborg e análises rápidas tocantes à democracia e a Gandhi. Ante os temas em discussão, a minha sensação era de alguém cujos postulados íntimos estavam sendo postos em julgamento à frente, sem poder intervir, e assim ocorreria com qualquer criatura que ali detivesse princípios definidos sobre a vida extrafísica. Ocorreu certa concordância quanto ao fato de que a divulgação excessivamente romântica do Evangelho, embora sendo a melhor, não constitui ainda o posicionamento ideal na difusão atual das ideias da consciência em evolução, porque a repetição torna-se enfadonha e não ressoa tão forte nas consins que já surgem, no intrafísico, envolvidas nas ondas eletrônicas gravitantes da era tecnitrônica pela qual atravessa o planeta. O abuso do tecnicismo num extremo e o rigor da mensagem açucarada no outro exigem um meio-termo conciliador para não extrapolar os limites da realidade humana e, ao mesmo tempo, motivar melhor, sem forjar condicionamentos, preconceitos menos desejáveis e extremismos lastimáveis que têm provocado muitos desastres recentes. A minha memória indicou o abuso do misticismo disfarçado ou semi-instintivo, a frieza de intenções, a busca do enriquecimento ilícito transitório, a aquisição do poder temporário forjando a violência, o terror, os sacrifícios dispensáveis, os rituais abstrusos e a passividade dos incautos caminhando para o messianismo negativo de lideranças patológicas de falsos religiosos que, movidos por interesses pessoais, incentivam o fanatismo.
contrariam a ordem pública. Esquecendo a evolução da consciência e o progresso social, no envolvimento de criaturas humanas frágeis, inseguras e instáveis nos erros clamorosos de grupos, iguais ao sucedido no massacre da Guiana Inglesa. Quanto ao meio-termo conciliador, vieram-me à lembrança os estudos dos princípios filosóficos e morais de Allan Kardec, devidamente acompanhados pela parte científica, embora começante, salientando que entre a ortodoxia e o universalismo, opto por este. O universalismo é centrista, moderado, ao passo que a ortodoxia radical torna-se segregacionista. Constitui rematada tolice para quem obteve o doutorado menosprezar quem se forma regularmente pela mesma escola. Nesse ponto de andamento dos debates, chegara a hora da saída e senti a tração do cabo do escafandro do soma para voltar à superfície da matéria densa. Análise da experiência projetiva. Após despertar, consultei o relógio, 1h47 da manhã. As ideias dos debates presenciados começaram a borbulhar à tona dos meus pensamentos mansamente. Que bom seria se houvesse mais cabedais fisiológicos no soma e parafisiológicos no psicossoma para poder captar, com fortaleza, decisão e lucidez, todos os diálogos transmentais, sentidos consciência a consciência, ideia a ideia, lógica a lógica e arquivados na minha memória profunda. Por vezes, parece que espesso véu desce sobre as rememorações. Falta muita fidelidade à memória intrafísica. A conquista de um grau elevado de autoconsciência é o maior objetivo no desenvolvimento do projetor. Toda projeção ocasiona uma espécie de choque que perturba e confunde a consciência. Pelas leis da projeciologia, quanto mais natural, simples e fisiológico seja o processo da projeção pura, menor será o choque para a consciência e maior será a possibilidade de se alcançar um grau avançado de lucidez extrafísica. Há coadjuvantes, recursos externos, meios de indução artificial e fatores desencadeantes ocasionais, como agentes químicos, drogas conhecidas, anestésicos, ungüentos, gases, exaustão física, estímulos do centro de orientação da audição, estado doentio, acidente, hipnose, pressão sobre os nervos do pescoço, desejos inibidos ou recalcados. Por exemplo, fome e sede, que levam o principiante a uma projeção impura ou artificialíssima, eventualmente ou durante as primeiras experiências. São todos inconvenientes porque perturbam os atributos da consciência, não servindo como sistemas confiáveis de rotina com os quais se possa adquirir conhecimentos extrafísicos adiantados em experimentos de alta qualidade. Para isso, faz-se necessário imprimir naturalidade nos métodos, dispensando as atitudes de muito misticismo e tecnicismo, manter normalidade nas percepções apuradas de maneira a produzir resultados consistentes compensadores. O aperfeiçoamento da acuidade das percepções fora do soma exige disciplina nas práticas, perseverança nas repetições para que o projetor habitue-se ao psicossoma livre e à dimensão extrafísica, dominando pensamentos, emoções e energias, reduzindo ao máximo o choque consciencial do desprendimento para, enfim, racionalizar tudo o que percebe com discernimento e autocrítica. Proponho o neologismo inevitável, projeciologia, para nomear o ramo da conscienciologia, que estuda o conjunto de fenômenos e eventos que compõem as experiências fora do corpo biológico ou as projeções da consciência pelo psicossoma e pelo mental soma, corpo mental.